Fala, meu povo! Hoje vamos trabalhar prova documental em direito processual penal e também o tema acariação. Eu sou o professor Rodrigo Thiago, também promotor de justiça. Você me acompanha aqui para receber conteúdos jurídicos e a sua curtida, um gesto tão simples, é extremamente importante para o nosso canal. Aproveite e deixe seu comentário falando o que achou da aula e dando também sugestões para temas futuros. Vamos começar com prova documental está prevista lá no artigo 231 até o artigo 238 do Código de Processo Penal. E vamos começar essa nossa aula aqui definindo o significado de documentos para o Código de Processo Penal, lá no artigo 232 do CPP. Eu vou colocar o texto de lei na tela para vocês aqui. Vamos colocar o texto de lei na tela para vocês. Artigo 232 do CPP, consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Essa é a definição, de acordo com o CPP, de documentos. Quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares, tá? Mas venham aqui comigo. Vocês percebem, né? Essa é uma redação originária do CPP, quando ainda não existia internet, arquivos digitais, enfim, pelo menos arquivos que nós temos acesso hoje em dia, evidentemente. Então, hoje, especificamente hoje, vamos colocar aqui na tela para vocês o nosso roteiro de aula aqui. Hoje, em um sentido mais amplo, mais abrangente, a gente pode incluir aqui nesse conceito de documentos também arquivos digitais de forma bem tranquila no cenário da prova documental. É lógico, se esse arquivo for periciado, nós teremos ali um laudo pericial que será uma prova pericial. Mas qualquer elemento capaz de provar algo relacionado a determinada investigação policial ou em um processo judicial, caso já oferecida a denúncia, podemos tratar ali como documento qualquer elemento que demonstra ali a realidade de determinado fato. É lógico, se nós estivermos falando de uma testemunha que está prestando seu depoimento, de uma prova pericial, enfim, mas o sentido de documento aqui hoje, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, ele é bastante amplo e podemos incluir aqui tranquilamente os arquivos digitais. Então, imagina uma mídia contendo ali as imagens da prática de determinada infração penal. Isso aqui pode ser considerado um documento também para fins de direito processual penal, tá certo? E os documentos, eles podem ser apresentados em qualquer fase do processo ou nós temos alguma regra mais peculiar, será, que trata ali do momento oportuno em que podemos, no direito processual penal, juntar ou não documentos. Vamos ver o que diz o artigo 231 do CPP, que diz o seguinte: não é esse artigo, por enquanto é outro, vamos lá no 231, é esse aqui. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Em qualquer fase do processo, as partes poderão apresentar documentos, salvo os casos expressos em lei. Então, venham aqui comigo. Em regra, os documentos podem ser apresentados em qualquer fase do processo. É lógico, devemos observar o princípio do contraditório, da ampla defesa. Não dá para o Ministério Público juntar um documento lá, depois que o réu apresentou alegações finais, o juiz vai e sentencia. E nós teremos violação aqui ao princípio do contraditório, ao da ampla defesa. Assim como se a defesa apresenta documentos no âmbito das alegações finais, ela apresenta alegações finais e nesse ato junta documentos, o juiz, antes de sentenciar, ele tem que dar ciência ao Ministério Público desse documento para que seja observado o princípio do contraditório. Mas, a rigor, salvo os casos expressos em lei, você pode juntar o documento em qualquer fase do processo, tá? E, por falar em casos, salvo o caso expresso em lei, vamos falar de uma exceção importantíssima que você não pode esquecer. Aliás, esse assunto é exceção e exceção por dois motivos, tá? Vamos lá. Eu estou falando do artigo 479 do Código de Processo Penal, lá do rito do júri, que trata ali do julgamento em plenário, porque ali, de acordo com o artigo 479, eu não posso exibir em plenário
documentos ali, provas, no sentido imagens sobre determinado fato, se eu não tiver juntado esse documento com 3 dias úteis de antecedência. Se eu não tiver juntado esse documento nos autos com 3 dias úteis de antecedência, esse documento não poderá ser exibido lá no plenário do júri, tá? Desde que esse documento efetivamente tenha relação com o fato propriamente dito, tá? Tem que ter relação com o fato. Olha, eu vou juntar uma jurisprudência que não tem nada a ver com aquele fato, é apenas um caso análogo. Não tem problema, eu não preciso observar esse prazo de 3 dias. Eu vou juntar uma mídia tratando de um homicídio envolvendo um crime parecido, mas que não tem absolutamente nada a ver com as partes envolvidas no processo. Não preciso observar. Olha, agora eu vou juntar o link de uma matéria jornalística que trata especificamente desse crime que está sendo submetido a julgamento. Opa! Aí eu tenho que observar o prazo do artigo 479. Temos aula sobre procedimento do tribunal do júri por aqui no nosso canal também. Vocês podem conferir, tá? Várias aulas, na verdade, bem aprofundadas, trabalhando sobre todo o procedimento do tribunal do júri. Então, anotem isso, em regra, tá? Em regra, eu posso juntar documentos no processo a qualquer momento. Eu tenho uma exceção no processo penal, que é a do 479, que eu tenho que juntar o documento com 3 dias úteis de antecedência para que eu possa exibi-lo no plenário do júri, tá? E a lei, ela só fala isso, 3 dias úteis de antecedência, mas é óbvio, né? A prudência aqui recomenda que você junte num prazo que a parte contrária tenha a possibilidade de ter ciência desse documento com 3 dias úteis de antecedência. Eu sou promotor, atuo no júri, eu sempre tenho esse cuidado. Eu quero juntar algum documento para exibir no júri, o que eu faço? Eu vou juntar com uma certa com uma antecedência da antecedência, isso mesmo. Por quê? Eu não posso contar só com os 3 dias úteis, eu tenho que juntar num prazo em que a defesa seja cientificada da juntada desse documento também no prazo de 3 dias úteis. A lei não fala nada a respeito disso, mas prudência é sempre bem-vinda, né? Então a gente toma esse cuidado para evitar eventual nulidade processual, até porque o júri é um procedimento extremamente trabalhoso e a gente faz de tudo para não gerar nenhuma nulidade, a fim de que esse ato seja perdido e tenha que ser refeito, evidentemente. Tá? Então, e aí a outra exceção da exceção esse 479, porque vocês repararam que eu falei o seguinte: olha, 3 dias úteis de antecedência. E nós sabemos que a regra no processo penal é que a contagem do prazo se dá em dias corridos, né? Não é igual no processo civil, que a contagem do prazo é apenas em dias úteis. Não, como regra geral, o prazo ele é corrido, os dias não úteis são contados também, desde que o prazo não tenha início nem fim em um dia não útil, evidentemente, tá? Mas aqui nós temos uma exceção a essa regra geral do CPP, porque o prazo do 479 ele é em dias úteis e não em dias corridos, certo? Muito bem, vamos seguir aqui então o que a gente tem para falar para vocês sobre prova documental. Então, já falamos que em regra pode ser apresentado em qualquer fase do processo e trouxemos também a respectiva exceção. O artigo 233 traz uma regra interessante aqui, vou colocar direto na lei para vocês também. O artigo 233 diz que as cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Bem óbvio esse artigo aqui no caput. Rodrigo, põe na tela o texto da lei, né, meu amigão? Você vai para o texto da lei e deixa o slide, apesar que o slide estava com o texto da lei, mas eu estou aqui marcando para vocês, destacando. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Mas aí nós temos o parágrafo único que diz ainda o seguinte: olha, as cartas poderão ser exibidas pelo respectivo destinatário para a defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Então, se o sujeito recebeu uma carta ali, ele pode exibir essa carta para a defesa do seu direito, mesmo que não haja o consentimento do signatário da respectiva carta, beleza? Então, tomem nota também dessa regra do artigo 233 do Código de Processo Penal. E ainda, para a gente finalizar essa parte de prova documental e entrar em recriações, agora eu saio do Código de Processo Penal, e vou lá para o Estatuto da Advocacia. Eu já vou colocar na tela para vocês aqui uma regra importantíssima lá do Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906 de 94. Nós vamos conjugar o artigo 7º
inciso 2º, e o parágrafo 6º também do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Vamos ler aqui para vocês. São direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia, desde que relativas ao exercício da advocacia. Tá certo? Então percebam aqui que nós temos uma inviolabilidade por parte do advogado aqui, do seu escritório, e aí, consequentemente, os seus instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que, repita-se, relacionado ao exercício da advocacia, temos essa inviolabilidade aqui, e aqui a gente traz esse tema especificamente no aspecto, evidentemente, da prova documental. Mas o parágrafo 6º traz uma ressalva. Qual ressalva é essa? Porque a coisa não pode ser, evidentemente, bagunçada dessa forma. Qual que é a ressalva? Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, tá? A autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2º do caput, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que está logo acima deste artigo, em decisão motivada, lógico, toda decisão tem que ser motivada, nem precisava disso aqui, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido, aqui, na minha opinião, é a regra mais importante, a ser cumprida na presença de representante da OAB, mais importante que eu digo que difere dos demais cumprimentos de mandado de busca e apreensão, tá? A ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, tá? Então, tomem nota disso. O advogado goza dessa inviolabilidade ali dos seus instrumentos de trabalho, dos documentos existentes ali em seu ambiente de trabalho, em seu escritório de advocacia, enfim. Contudo, entretanto, todavia, se tivermos indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, essa inviolabilidade ela pode ser afastada conforme preconiza o parágrafo 6º do artigo 7º do próprio Estatuto da Advocacia. Essa inviolabilidade poderá ser afastada e o juiz pode determinar a expedição de mandado de busca e apreensão no escritório do advogado. E aí a lei traz aqui alguns cuidados que o juiz tem que ter. Quais cuidados são esses? Decisão motivada, tá? Tem que ter de toda forma. Qualquer decisão tem que ser motivada. O mandado tem que ser pormenorizado específico. Também os mandados de busca e apreensão a gente estudou, nós temos aula aqui sobre mandado de busca e apreensão, sobre busca e apreensão. Nós vimos que o mandado não pode ser genérico de toda forma, mas a ser cumprido na presença de representante da OAB. Então esse cuidado aqui o juiz tem que ter a mais, tá? Além dos cuidados ordinários do mandado de busca, ele ainda tem que ter esse cuidado extra aqui de ser cumprido na presença do representante da OAB e mais. Os documentos referentes aos clientes do advogado não poderão ser apreendidos, tá? Essa apreensão deverá ser realizada somente nos documentos relacionados àquela infração penal em que há indícios de materialidade e autoria em desfavor do causídico do advogado. Perfeito? Sobre prova documental, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos falar sobre o tema acareação, rapidinho, tá? Rapidinho, a acareação é bem rápido. Acareação, deixa eu colocar na tela para vocês, artigos 229 e 230 do CPP. Artigo 229 e 230 do CPP, a gente começa com o nosso conceito, como de costume, o que seria a acareação. A acareação é medida utilizada para sanar contradições. A palavra-chave de acareação, sem dúvida alguma, é contradições, encontradas nos depoimentos constantes dos autos, com oitiva preferencialmente em conjunto e frente a frente, cara a cara, olho no olho. Essa é a acareação no seu modo raiz, no seu modo preferencial, das pessoas responsáveis por tais relatos, tá? Então, esse é o conceito de acareação, medida utilizada para sanar contradições encontradas nos depoimentos constantes dos autos, com oitiva preferencialmente em conjunto e frente a frente,
das pessoas responsáveis por tais relatos. Vamos usar a nossa fonte, vamos usar o nosso texto de lei, o artigo 229 do CPP, para ver expressamente o que ele diz. Artigo 229. A careação será admitida, vejam só, entre acusados, entre acusado e testemunha. Então você pode colocar frente a frente ali para sanar a contradição. Os próprios acusados, um acusado com o outro, acusado e testemunha, entre testemunhas, ou seja, uma testemunha e outra testemunha, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, ou seja, a vítima, e entre as pessoas ofendidas. Se tiver mais de uma vítima, elas forem contraditórias, pode ter a careação entre elas também. Sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Não é sobre qualquer fato ou circunstância, tem que ser sobre fatos ou circunstâncias relevantes, sempre que divergirem, ou seja, sempre que estivermos diante de contradição. Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo a termo o ato de acariação. Então vejam que o CPP trouxe de forma bastante livre. Olha, pode ter acariação entre qualquer parte ali do processo, entre qualquer parte envolvida ali no processo. Entre acusado e testemunha, acusado com acusado, acusado com vítima, testemunha com testemunha, vítima com vítima, enfim, não há nenhuma restrição aqui. No entanto, com relação ao acusado, é uma medida de produtividade normalmente muito duvidosa. Por quê? Porque o acusado ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então ele pode sentar lá e falar: eu não vou sanar contradição, coisa nenhuma, eu vou ficar em silêncio. Ponto, acabou, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito nesse cenário, tá? Mas a lei não restringe, tá? A lei não restringe, se o acusado concordar, não, eu quero participar da careação, vou sentar frente a frente com a vítima aqui e vou falar tudo que eu sei a respeito, tudo que aconteceu, ele tem esse direito, ele pode falar também, ele não tem, evidentemente, a obrigação, porque ele tem o direito de permanecer em silêncio, tá certo? E a careação, ela pode acontecer, eu deixei aqui para vocês, fases da persecução penal. Qualquer fase, qualquer fase da persecução penal, tá? Qualquer fase da persecução penal nós podemos ter a careação. Então esse procedimento da careação, nós podemos realizá-lo tanto na fase policial, durante as investigações preliminares, quanto na fase judicial, quando já ajuizada uma ação penal no âmbito da audiência ali com o juiz, enfim, é possível a realização de acareação, então, em qualquer fase da persecução penal. E aí eu deixei outro ponto para vocês aqui com relação aos peritos, tá? Cuidado, porque quando a gente fala, olha, a acareação é muito ampla, pode todo mundo com todo mundo, réu com vítima, réu com testemunha, testemunha com testemunha, testemunha com vítima, é, enfim, todo mundo com todo mundo, mas não abrange, evidentemente, os peritos, tá? Os peritos não estão sujeitos à acareação, tá? Cuidado com isso. Peritos não estão sujeitos à acareação. Temos aula aqui sobre prova pericial e qual que é a sistemática do CPP? Olha, nos exames periciais feitos por mais de um perito, pode haver ser um caso ali de perícia complexa, mas principalmente quando estivermos falando de peritos não oficiais, que a lei exige, vamos revisar. Se o perito for oficial, basta um perito fazendo o laudo. Se os peritos forem não oficiais, temos que ter dois peritos para a realização desse laudo. Mas seja por qualquer razão, havendo ali pluralidade de peritos, imaginem dois peritos, se existir uma contradição entre eles, o que o CPP manda adotar? O juiz vai nomear um terceiro perito. Terceiro perito. Se o terceiro perito chegar ali e falar está todo mundo errado, o certo sou eu, e apresentar uma outra conclusão, aí o juiz vai determinar a realização de uma nova perícia com outros peritos. Então, os peritos não são submetidos ao procedimento de acareação, certo? O artigo 230 traz uma possibilidade ali, bem estranha, na verdade, de possibilidade de acareação por meio de carta precatória. Vejam que loucura. Vou colocar para vocês aqui. O artigo 230. Ele diz que se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta, ou seja, a que está presente, se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Então vai ser explicado para essa testemunha que está lá, ó. Tem uma testemunha aqui que não está presente, mas ela já prestou depoimento e ela falou algo muito diferente de você. E vai constar essas contradições em auto e a testemunha vai poder dar a sua explicação. Se subsistir a discordância,
Expedir-se a carta precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e das testemunhas presentes e da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, ou seja, vai ouvir por carta precatória essa testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente, ou seja, vai informar para ela os pontos de contradição e aí ela vai responder a essas contradições. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Isso aqui eu nunca vi na prática, tá, gente? Isso aqui nunca vi na prática. Em mais de 2 décadas atuando aí na área criminal, tá? Sinceramente, nunca vi na prática, tá? Na verdade, o que eu posso dizer para vocês aqui, de forma bem sincera, na condição de promotor de justiça já há quase 20 anos, é o seguinte: a acariação é uma medida de pouquíssima utilidade prática, tá? Pouquíssima utilidade prática. Por quê? Porque, vejam bem, a testemunha fala A, a testemunha A fala determinado fato. A testemunha B traz um relato contraditório. E aí você vai trazer as duas ali para a cariação, normalmente as duas vão sustentar o que estão falando, uma vai olhar na cara da outra e falar: "Não, é isso mesmo, eu mantenho o que eu estou falando, a outra testemunha está mentindo", essa aqui vai falar: "Não, quem está mentindo é ela", e aí acaba ficando por isso mesmo. Depois, no final, você vai apurar eventual crime de falso testemunho, mas para apurar o crime de falso testemunho, você já tem o depoimento falso ali. Você não precisa do procedimento de acariação para ratificar a falsidade de determinado depoimento. Então, eu brinco, né, às vezes nas redes sociais as pessoas me perguntam: "Qual o melhor momento para pedir a caneação?" Eu falo: "Momento nenhum, evidentemente". Mas agora falando sério, ó, o momento é assim que você perceber a necessidade, até para evitar que a testemunha que prestou um relato contraditório seja dispensada ali do ato judicial. Imagina você estar ali numa audiência no prédio do fórum, a testemunha foi ouvida, as partes não falam nada sobre a possibilidade de acareação, ela é liberada para ir para casa dela. E lá no final você escuta uma testemunha e pretendia fazer a caneação, aí a situação prática ali fica um pouco mais complicada. Assim como no ambiente virtual, a pessoa desconectou ali no ambiente virtual, depois não vai ser tão fácil assim localizá-la. Mas esse é o procedimento da caneação. Falamos hoje aqui então sobre prova documental e a caneação. Espero que tenham gostado da aula. Contem aí nos comentários, deixem aquela curtida também, se inscrevam no canal e aproveite e deixe aí dicas, sugestões para aulas futuras. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.